Mas queria que você voltasse a sua atenção, o seu coração. Eu sei que está mó sol, também estou fritando aqui, mas às vezes vem uma sombrinha assim. Obrigado, Jesus, para essa nuvem aí até o fim da palavra. Aleluia, se parar todo mundo vai ficar em choque, né? Aleluia. Mas amém, irmãos, vamos voltar aqui? Se você está com a sua Bíblia aí, se você não está, eu vou ler. Mas abra a sua Bíblia em Lucas 2, 25. Essa é uma palavra que eu já queria ter ministrado. Quase ministrei ela no Natal, mas a gente acabou optando por outra mensagem. E eu queria ministrar ela para vocês hoje. E acho que tem tudo a ver com o que nós vamos viver hoje aqui, né? E o que nós temos para a nossa vida. Então, nesses dias nós temos que nos aprofundar no Senhor, sabe? Eu creio que Deus tem uma obra muito grande para nós, tanto interior quanto exterior. E é muito importante nós termos bases muito firmadas, muito profundas em nossos corações. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa íntima de Jesus e pôde ser abençoado por ela. Sabe quando você, às vezes só vai dar um oi e a pessoa fala, nossa, eu já estava lendo tal coisa e começa a ministrar profundamente no seu coração. E você começa a ser marcado, você começa a ser edificado e você olha e fala, meu, esse cara é muito amigo de Jesus. Né? Eu já tive a oportunidade até de desfrutar disso com alguns de vocês. Às vezes você pensa que é só uma conversa e aquela pessoa ela te oferece algo muito precioso, que o dinheiro não compra. Sabe? E eu confesso que eu quero edificar uma rede de jovens com líderes assim. Né? Onde de repente a pessoa, né, está ali num poço e vai pegar água para ela, como a Bíblia ensina naquela história da mulher samaritana, e aí Jesus olha e fala, me dá um copo de água, e começa uma história, e de repente Jesus cura o coração daquela mulher, salva aquela mulher. Não que você vai ser uma pessoa onde há 24 horas por dia você vai buscar surpreender as pessoas e caminhar. Não, você vai agir naturalmente, porque você ministrar na vida de alguém não é um objetivo onde você vai expressar algo, tem que ser um alvo seu, mas é muito mais uma consequência da sua intimidade com o Senhor. Sabe, conforme a sua intimidade com o Senhor é viva, as suas palavras começam a serem vivas. Sabe, aquilo que você vai falando numa brincadeira. Eu estava brincando com a Paula esses dias, a gente vai buscando, e de repente as suas brincadeiras até começam a ser mais profundas, assim, pro bem e pro mal, né? Quando você vai dar uma azedada, você está ali mais sensível e pau. Mas enfim, eu quero ministrar algo rápido para vocês sobre um personagem um pouco negligenciado, né, devido até ao tamanho da Bíblia e a proporção do texto, do único relato dele, que é Simeão. Então eu queria ler com vocês o texto aqui, né, Lucas 2, 25 a 35. Diz o seguinte, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então esse é o primeiro versículo que nós temos sobre Simeão aqui na Bíblia. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então Simeão não havia de morrer até ver Jesus. Movido pelo Espírito, 27, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. 30. Aí depois, segundo a sua palavra, 30. Porque os meus olhos já viram a sua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. 33. Estavam o pai e a mãe do menino, que era Jesus, admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Então esse é Simeão. Simeão, então, nós não sabemos muito sobre ele,
mas acho que nós sabemos o suficiente nesses versículos, né? E o que está relatado aqui. Primeiro, ele estava ali em Jerusalém, provavelmente era alguém de lá, um religioso, um judeu piedoso, um judeu justo, né? Então, essa palavra justo tem alguns significados, né? Um deles é aquele que observava a lei. Provavelmente era alguém exemplar ali, na medida do que já havia sido revelado. Lembrando que Jesus acabara de nascer. Então, Jesus ainda não havia sido crucificado e não havia ainda ressuscitado. Jesus era apenas um bebezinho, igual a Marjuzinha, que está aqui na primeira imersão dela ali, sendo alimentada nesse exato momento. Então Simeão, na medida da lei do Antigo Testamento e da religião da época, ele era alguém que observava a lei. Essa palavra também significa inocente, que é aí de onde vem o justificado pelo Senhor. Então ele era alguém justo e piedoso. Piedoso é alguém firme, alguém temente, reverente a Deus. Então a Bíblia relata isso, né? O tema da nossa imersão é piedade e paixão. Hoje eu quero falar sobre paixão, na verdade, a paixão que Simeão tinha ali. Eu quero meditar nisso para os nossos corações, mas a Bíblia vai falando isso. Então ele estava em Jerusalém, era justo, piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. Então ele esperava o quê? O Messias. Ele esperava aquele que vinha para curar. Ele esperava aquele que vinha para salvar seu povo. Ele esperava ansiosamente a resposta do Senhor ao povo escolhido dele até então. Amém? Também fala que o Espírito estava sobre ele. Essa palavra sobre é a palavra epi ou epi, que quer dizer em cima, acima ou também perto. Amém? Então, quando fala que o Espírito revelou a ele, essa palavra, significa o seguinte: é como se o Espírito respondesse a um questionamento. Se você pegar a tradução da Bíblia, a mensagem, ela vai caracterizar isso como um devocional. Simeão, na sua vida de oração, teve algo da parte do Espírito dizendo que ele veria o Messias. Então nós também podemos ver que Simeão era alguém que tinha uma vida devocional. Era um escolhido de Deus e alguém íntimo do Senhor. Amém? E a promessa, essa palavra, dizia que ele não morreria antes de ver a Jesus, ver o Cristo. Aleluia. Bom, então aí a gente entra aqui na história, né? Então, Maria e José estavam levando o menino Jesus para ser circuncidado ali no templo, porque era o costume do judeu fazer esse ato. E é engraçado que, chegando lá, Simeão toma Jesus em seus braços. E aí eu quero começar agora uma série de meditaçõezinhas com vocês, para nós aprendermos um pouco sobre paixão com Simeão e para nós aplicarmos em nossas vidas, né? Então, irmãos, primeiro, esse lance da vida de oração de Simeão. Sabe, ele teve uma palavra ali do Espírito. Ele teve uma palavra ligada à intimidade com o Espírito. Ele conversava ali e imagina a devoção e o que ele vivia. Sabe, num momento de crise, eles precisavam de um Salvador. Hoje nós já o temos, amém? Você pode dizer aleluia? Só que eles ainda estavam esperando. E eles ainda tentavam de alguma forma se enquadrar perante a lei, que era um estilo de vida muito difícil. Então provavelmente, por Simeão ter temor e ele ser piedoso, por ele reverenciar a Deus e ter respeito por Deus, ele estava preocupado. Ele vivia uma vida preocupada, porque até então ele deveria, de alguma medida, ser aprovado pela lei. Amém? Todos comigo? Então imagina a vida que ele vivia. Ele amava muito o Senhor. Quando ele errava, ele não devia ver a hora de chegar o dia da propiciação ali, que o sacerdote fazia para ele poder se sentir purificado. Ele vivia nesse contexto. Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. E nós precisamos entender que pessoas piedosas, irmãos, de verdade, elas se preocupam com o Senhor. Sabe, como é que o Senhor tem me enxergado aqui? Eu sei que Ele vê a Cristo em nós, mas como eu tenho respondido perante a tudo que Ele me deu? Olha só o que o Senhor nos proporciona hoje. Sabe, como nós respondemos diante disso? Como nós nos colocamos diante da presença dEle? Sabe, Ele não vai nos punir hoje, né? Estamos aí na dispensação da graça, o sangue nos justificou, mas nos justificou para quê, irmãos? Para caminharmos à imagem e semelhança de Jesus. Sabe, será que quando as suas ovelhinhas olham para você, elas veem alguém piedoso,
alguém temoroso, alguém apaixonado. Então Simeão era reconhecido por isso. O histórico dele era esse. Ele tinha temor do Senhor e ele tinha uma promessa. Então imagina que daquela gama de judeus que se preocupava e morria de medo do juízo do Senhor, porque eles tinham que ter o sacrifício, eles precisavam ser aprovados de alguma forma até então, antes de Jesus vir e justificar e ter todo esse ensino da justificação pela fé. E aí ele recebe do Espírito uma promessa que é o seguinte: você vai ver aquele que vai salvar você. Imagina como ele viveu esses dias que precederam esse momento de ver a Jesus. Imagina a expectativa no coração de Simeão para olhar para Cristo. Imagina o que se passava no coração dele. Quantos dias aqui não relata, desde a promessa até o acontecimento. Só que, irmãos, imagina, sabe, o alívio e aquilo que falava: eu vou conhecer aquele que há de me salvar. Então esse dia do encontro chega. E aí Simeão, ele se dirige até o templo e ele toma Jesus nos braços. Sabe, ele carrega, né? É uma ironia isso, porque ele carrega nos braços aquele que nos carrega em suas mãos. Sabe, Jesus, o Deus, uma figura da Trindade. Então Simeão tem esse privilégio de carregar a Jesus. Então vamos lá. Voltar aqui para o texto. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Irmãos, tudo que Simeão queria era um momento de intimidade com Jesus. E ele teve essa promessa. Olha a expectativa do coração dele. Ele segura Jesus bebê e diz assim: agora eu posso descansar em paz. A maior realização que eu podia fazer em terra era ter encontrado o Messias, ou era ter sido encontrado pelo Messias ainda bebê. Sabe, ele carrega, ele tem esse contato com Jesus e ali tudo acaba para ele. Ele olha para o Senhor e fala: Deus, não existe nada melhor. Você pode despedir o seu servo. Não existe nada mais no mundo que me encanta. Eu vi o Messias. Eu vi a promessa de salvação acontecer. Então ele diz isso a Deus. E essa é uma frase muito forte, irmãos. Sabe quantos aqui diriam isso para o Senhor hoje? Deus, eu posso descansar, porque eu tive uma experiência com Jesus. Sabe, aquilo foi tão forte para Simeão que tudo perdeu sentido. Todas as coisas naturais perdeu sentido. Tudo que ele tinha visto e vivido até então perdeu sentido. Só que aqui existe, dog. Pss. Só que aqui existe algo que é muito impressionante. Jesus ainda era um bebezinho. Sabe, o que eu quero falar para você hoje é que o que Jesus historicamente tinha feito por Simeão? Sem olhar a figura de Jesus Deus. Nada, Jesus havia acabado de nascer. Então a gente vê que essa paixão por Jesus que Simeão tinha não foi em resultado de benefícios que Jesus tinha dado para ele. Sabe, Jesus não precisou fazer nada. Simeão reconheceu Jesus ainda bebê. E isso foi suficiente para ele olhar para Deus e dizer assim: agora o seu servo pode partir em paz. Sabe, agora o seu servo pode ir para a eternidade. Eu não tenho mais nada aqui nesse mundo. Sabe, irmãos, além da vocação que o Senhor nos dá, esse devia ser um sentimento. A única coisa que nós temos, na verdade, aqui é Jesus. É que, infelizmente, nós vivemos num meio e uma geração onde muitas coisas são trocadas por Jesus. Eu não sei se você sabe, mas Tiago, irmão de Jesus, foi um dos irmãos de Jesus que só reconheceram o Messias depois da sua ressurreição. Enquanto Jesus não havia morrido e ressuscitado, o próprio irmão dele, Tiago, não havia crido que ele era o Messias. Simeão reconheceu ele ainda bebê. João Batista reconhece no ventre, antes do nascimento. E a minha pergunta é: por que nós muitas vezes só conseguimos reconhecer a Jesus quando ele faz alguma coisa para nós? Por que nós só conseguimos reconhecer a ele quando a nossa célula está boa? Quando a nossa vida está boa? Quando as coisas estão dando certo? Simeão ali só tinha visto uma criança e crido numa promessa, irmãos. E isso era suficiente. Suficiente.
Sabe, irmãos, a verdadeira paixão por Jesus não vem daquilo que ele faz, mas daquilo que ele é. Sabe, e Simeão olhou e carregou ele nos braços e disse assim: Deus, eu posso ser levado. Sabe, não existe mais nada que se compare. Nada que se compare. Irmãos, nada se compara a Jesus. Nós sabemos disso. Ontem eu estava conversando com o Renan. Nós sabemos de muitas coisas. Mas sabe qual que é o grande problema? Muitas vezes nós deixamos de crer. Quando você deixa de praticar, é porque você deixou de crer. A incredulidade entrou no seu coração. Quando nós deixamos de praticar a piedade, que é a reverência ao Senhor, não é porque nós nos esquecemos, é porque de alguma forma a incredulidade tomou conta de nós. Quando eu deixo de respeitar o meu irmão, quando eu deixo de amar a minha esposa, não é porque somente a paixão se esfriou ou porque as circunstâncias cresceram, mas é porque de alguma forma eu deixei de crer que eu devia amar a ela, que eu devia respeitar a ela. Irmãos, uma marca que nós temos que ter, principalmente como rede de jovens, é a marca de entender que a presença e o toque de Jesus é melhor do que tudo que esse mundo pode nos oferecer. Porque senão nós vamos ser dominados pelo erro de nos enveredarmos pelo ministério. E o ministério não é construir algo para Jesus, mas é deixar que Jesus primeiro construa algo dentro de você. E aí a consequência disso é que as coisas acontecem. Irmãos, eu quero muito crescer, nós vamos crescer esse ano. Esse ano nós vamos ver cultos cheios. Mas, irmãos, eu quero que você também tenha algo construído dentro de você. E quando você entende que simplesmente olhar para Jesus tira todo o valor do resto, muito dificilmente você vai ser inconstante. A inconstância toma conta das nossas vidas quando nós somos abatidos por coisas exteriores. Eu falo isso para Paula. Sabe, quem está mais perto sabe, eu decido viver assim. Eu não abro mão de chegar bem num culto. Porque, irmão, se eu brigar com a minha esposa e chegar mal num culto e não desfrutar do Senhor, significa que aquilo está acima do culto a Deus na minha vida. De repente eu peguei uma ADP na faculdade, tomara que isso não aconteça, mas você pegou uma ADP e não quer ir no culto. Significa que aquilo te aflige mais. Mas Simeão, ele só precisava segurar Jesus nos braços. E aquilo foi suficiente para ele falar o seguinte: irmãos, olha essa frase que ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o seu servo. Sabe, o encontro de Jesus com Simeão dá uma paz no coração de Simeão, onde ele diz o seguinte: nada vai ser maior do que isso. Eu atingi o ápice da minha vida. Irmãos, o ápice das nossas vidas ministeriais não é o dia do encontro dos 1000 que um dia vai chegar. E vai ser muito bom, mas não é o ápice. É muito bom a igreja cheia e vai acontecer. Mas o ápice é sempre o quê? A presença dele, o desfrute. Os fariseus não reconheceram Jesus adulto, com 30, 33 anos. Os fariseus, e ali aquela gama de sacerdotes, os principais, a Bíblia diz, daquela época, disseram: crucifiquem. Ele diz que é o rei, mas não é o rei. As ironias da cruz, né? A placa dizia que ele era o rei e estava certo, ele era o rei. Eles diziam para Jesus: salve-se se puder. Jesus não salvou, mas poderia. E aí Simeão tem esse encontro. Agora podes despedir em paz o teu servo. Aleluia. Então Simeão reconhecia, e ali começaria o louvor. A primeira frase do louvor: porque os meus olhos já viram a sua salvação. Irmãos, presta atenção. Simeão já cria que aquilo era suficiente para a salvação. Jesus não precisou fazer toda a trajetória. Provavelmente Simeão partiu muito antes de Jesus ser crucificado. Não tem esse relato, mas provavelmente, porque aqui ele já começa a descansar no sono dele, no deleite dele. E a minha pergunta é essa, irmãos: como será que nós temos agido com o Senhor? Sabe, será que nós temos colocado condições naquilo que deveria ser só um impacto de olhar e dizer: os meus olhos viram a salvação? Sabe, ali Simeão creu e estava cheio do Espírito. Salvação a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então eu queria meditar um pouco nisso com vocês aqui. Sabe, como é que nós temos levado a nossa vida? Jesus tem sido de fato suficiente?
Será que se nós estivéssemos ali vendo o Messias, uma criancinha, irmãos, uma criancinha, alguém aparentemente vulnerável. A Majuzinha, ela não anda ainda. Ela precisa de ajuda para comer, para se alimentar. Só que Simeão olhava e falava, esse é o Salvador. Eu vi a salvação. Isso basta. Irmãos, as experiências com Jesus devem ser suficientes para nós. Sabe, esse contato com Ele. Sabe por quê? Nada vai suprir isso. Você foi criado para a glória dEle. Eu não sei se você sabe, mas há 500 anos atrás, na época da Reforma, o Ministério Kids era chamado de catecismo. As crianças eram ensinadas através de um catecismo. E a primeira pergunta que era ensinada era, por que Deus criou o homem? E a resposta é, o fim do homem é a glorificação de Deus. E o que nós temos nos preocupado nesse dia? Qual que tem sido o combustível do seu coração? Irmãos, Deus vai fazer grandes coisas. Sabe, Ele vai nos dar uma coroa. Nós vamos devolver ela para Ele. Ele sabe, muitas coisas vão acontecer. Cenas incríveis. Mas deixa eu te falar, as experiências com Ele já deveriam bastar. Sabe, Deus é muito maravilhoso, Ele nos promete, nos leva muito além. Mas nós não deveríamos colocar a nossa constância da vida cristã em coisas, em situações, porque senão você vai sofrer. Sabe, a sua vida com Deus que dita a ênfase, que dita a rotina. E eu queria que você meditasse nisso, porque você é líder. Sabe, se você ainda não lidera, provavelmente até o fim de março você vai estar liderando. É por isso que você está aqui. E olha a tamanha paixão a qual você pode falar para o Senhor a qualquer momento, Senhor, se o Senhor quiser, pode me levar em paz. Por quê? Porque você conquistou muitas coisas? Não, eu vi Jesus, eu senti Jesus, Ele me tocou, Ele mudou a minha história. Então nós entendemos que o combustível da nossa paixão vem do Senhor. Sabe, a eficácia das nossas vidas é o Senhor. Irmãos, que o Senhor levante líderes incríveis aqui, que vão de fato guiar grandes multidões, que vão multiplicar. Mas você sempre vai ensinar o seguinte, o ápice não foi aquele dia de festa, foi muito bom, devemos festejar, mas eu não troco nada. O que me dá a paz para eu falar, Deus me leva, não é as coisas que eu fiz, nem que eu poderia fazer, ou os traumas que eu deixei de fazer, ou o peso do que passou, mas é simplesmente, eu toquei Jesus, e Ele me tocou, isso foi suficiente. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, queria que o Luan pegasse ali o violão, e eu queria trazer essa breve meditação para você. É um texto, mas irmãos, olha pelo que Simeão é lembrado. Qual foi a história que Simeão deixou? Qual foi o legado que Simeão deixou? Deixa eu te perguntar, qual que é o seu legado hoje? Quando as pessoas olham para você, que é líder, que influencia pessoas, eles têm uma imagem de alguém que foi satisfeito em somente ver a simplicidade de Jesus? Tá no meu celular. Tá aqui no Spotify, é só achar. Então, irmãos, eu queria que você entendesse que o combustível da nossa paixão é o próprio Jesus. Eu não quero te ver mais apaixonado, eu posso te ver mais alegre, festejando, mas mais apaixonado não, só quando as coisas dão certo. Não são as coisas que nos definem. Irmãos, o amor que Deus coloca no coração de um pastor pelas ovelhas não é as probabilidades de conquistas que as ovelhas dão para o pastor. A ovelha se perdeu. Se perder, fala que ela não teve capacidade de seguir o bando. Mas o pastor fez o quê? Foi atrás. E o bom pastor é Jesus. Sabe? Esse livro direciona um pouco a linguagem pastoral. Você tem ovelhas. Se você lidera, você tem ovelhas. E o bom pastor, ele dá a vida. Amém. Sabe, talvez as suas ovelhas vão te dar alguns trabalhinhos. Mas isso não vai te impedir de dar a vida por elas. Porque o que te faz descansar, até em poder descansar de verdade no Senhor, não são os resultados, não são as conquistas que vão acontecer e serão muitas, mas é simplesmente Jesus. Tem algo mais simples do que um bebê? Jesus ainda bebê, o Messias ainda bebê. E por que muitas vezes nós temos dificuldades de reconhecer o Senhor? Quantas pessoas não reconhecem Ele até hoje? Irmãos, reconhecer o Senhor é você levar a obra dele a sério. Por que muitas vezes desanimamos?
Sabe, o meu convite é para você não desanimar, mas não pela sua força. Se você se preocupar em não desanimar, você desanima. Mas se você se preocupar em não perder o deleite na presença do Senhor, você vive sempre incendiado. Porque o combustível de tudo é Ele. É Ele que é, que era e que há de vir. É tudo por Ele, por meio dEle, para Ele. Eu estava conversando com uma pessoa que me levantou líder pela primeira vez essa semana. E ele falava de algumas coisas, e eu falava sempre, sabe, ele citou talvez 10 problemas. Eu falei, olha só que como todos aconteceram quando Jesus saiu do foco. Quando eu quis conquistar, quando eu quis levantar o Luquinhas um bom líder e esqueci de ensinar Jesus para ele. Um bom líder, irmãos, ele tem, sabe, qualidades de liderança. Nós temos que aprender isso. Mas não adianta, não é suficiente. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Essa música o Drops gravou e se chama Canção de Simeão. É uma música baseada nesse texto. Sabe, eu vou pedir para o Lua voltar do início e aumentar. E eu quero que você primeiro preste atenção nela. Ouça toda essa história que eu falei para você. Imagina Simeão, um senhorzinho justo e piedoso, que teve uma promessa do Espírito de ver Jesus. E começa a lembrar de quantas vezes eu e você negociamos isso. Sabe, irmãos, eu erro também, muitas vezes. Mas as misericórdias já se renovaram hoje. Então o foco não está no erro. Jesus está aqui. Então agora é hora de nós termos uma experiência com Ele tão forte ao ponto de falar assim: Deus, pode me levar em paz. Isso supriu tudo que eu podia viver. Deus ainda tem muitas coisas para nós. E Ele nos permite ficar aqui. Mas a maior coisa é Jesus. Amém? Queria que aumentasse o som e você pudesse ouvir esse som e meditar.